Quando temos uma dúvida sobre um produto ou quando algo dá errado com o serviço que acabou de ser contratado, quanto tempo estamos dispostos a esperar por uma solução? Essa é uma ótima pergunta logo de cara. 1 hora, 2 horas, talvez 24 horas inteiras. Para quem está nos ouvindo hoje e já sentiu aquela ansiedade peculiar, sabe, ao atualizar a caixa de entrada do e-mail repetidamente, Nossa, sim. Atualizando sem parar. ou tipo ficar encarando a tela do celular esperando aquele pequeno ícone de digitação aparecer num chat de suporte, essa é uma reflexão que atinge bem no nervo. Com certeza, é uma agonia moderna. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma de nossas análises aprofundadas. Eu tô super animada para nossa imersão de hoje. Ela é fundamentada num documento incrivelmente revelador chamado 15 DAs da responsividade ao resgate. Um material brilhante, diga-se de passagem. Olá a todos, estou muito preparado para dissecar isso com a gente hoje. E a tese central desse material propõe uma quebra de paradigma bem forte. A responsividade, ou seja, a velocidade e a qualidade da nossa capacidade de resposta, não é mais apenas um diferencial simpático. Longe disso. Ela se consolidou como a grande e possivelmente a mais implacável métrica de sucesso de qualquer negócio hoje em dia. O ponto de partida é exatamente o fim da ilusão de que um bom produto sustenta uma operação por si só, sabe? A nossa missão nessa exploração não é simplesmente constatar que o mundo moderno formou consumidores impacientes. Isso seria muito raso, né? Exato, seria raso demais. O objetivo aqui é desvendar a engenharia invisível. Quais são os sistemas, os protocolos que rodam por trás do balcão ou que estão escondidos no código de um site que as organizações precisam arquitetar para não perder a relevância? Sim. A velocidade de resposta dita as regras da sobrevivência comercial. Se uma estrutura não compreender que o tempo do consumidor é o ativo mais caro da negociação, Ela é engolida. ela será totalmente engolida pelos concorrentes que já entenderam essa matemática. Certo, vamos desempacotar isso. Porque o material nos atinge logo de cara com uma avalanche de estatísticas que, sinceramente, quebram completamente as convenções corporativas com as quais a gente se acostumou ao longo de décadas. Quebram mesmo. Os números são assustadores para quem tem uma mentalidade mais tradicional. Historicamente, a gente tinha aquele padrão de ouro do prazo de resposta em até um dia útil. Lembra? A mensagem automática do e-mail sempre dizia algo como: retornaremos em 24 a 48 horas. O clássico. Todo mundo já leu isso. Pois é, mas os dados que temos em mãos mostram que 41% dos consumidores já esperam uma resposta por e-mail em até 6 horas após o envio. 6 horas. 6 horas. Mas vamos ser críticos aqui. Exigir 6 horas para um e-mail não é meio que um delírio logístico para uma equipe enxuta? Como é que uma operação que funciona só em horário comercial lida com uma métrica tão agressiva? Essa é a grande fricção do mercado atual. O que parece um delírio logístico para a gestão de uma empresa é, na verdade, o novo piso de normalidade para quem consome. O novo normal, de fato. O documento aponta que apenas 21% dos clientes ainda consideram esse prazo clássico de 24 horas como algo aceitável. O que aconteceu foi uma aceleração tremenda da percepção temporal. Como assim? Nós não estamos mais competindo com a loja vizinha que fecha as portas às 18 horas. A competição agora é com o algoritmo que entrega entretenimento instantâneo, com o aplicativo de transporte que mostra o carro chegando em 3 minutos cravados. Nossa, é verdade, o referencial de espera mudou. Exatamente. A paciência deixou de ser uma virtude social no consumo. Ela se tornou um atrito insuportável. 6 horas pode parecer agressivo para quem opera o negócio, mas para quem envia o e-mail, 6 horas de silêncio é o equivalente a entrar numa loja vazia e não encontrar nenhum vendedor. E o abismo fica ainda mais profundo quando a gente sai do e-mail, que tradicionalmente é uma ferramenta assíncrona, e entra no ambiente de tempo real. Aí a coisa aperta de vez. Aperta muito. O documento traz uma estatística do mundo online que beira o assustador. 71% das pessoas que usam uma plataforma digital exigem assistência ao vivo em até 5 minutos.
5 minutos. 5 minutos é o tempo de ir à cozinha buscar um café e voltar para a mesa. Mal dá tempo de esfriar o café. O relógio de quem consome está girando numa velocidade que a maioria dos sistemas corporativos simplesmente não consegue acompanhar. O que é fascinante aqui é a consequência fatal dessa aceleração, que muitas vezes ocorre de forma totalmente silenciosa para a empresa. Os dados revelam que 48% dos clientes, ou seja, praticamente metade de uma base de consumidores, procurarão ativamente outra organização se não receberem assistência dentro desse prazo de expectativa. Metade vai embora, e sem avisar. Sem dar um tchau. E a psicologia por trás desse abandono é o que as gestões precisam decifrar urgentemente. Quando alguém desiste de um chat após 5 minutos e abre a aba de um concorrente, não é uma mera decisão pragmática baseada em especificações técnicas. É emocional, não é? É puramente emocional. A demora comunica descaso. Na mente de quem espera não é um gargalo de TI, é a marca declarando em alto e bom som: nossas prioridades internas valem mais do que o seu tempo. É uma ofensa invisível, mas letal para o negócio. Então, o que isso tudo significa? No fim das contas, a decisão de compra ou a lealdade a uma marca está sendo selada antes mesmo de o produto entrar em cena. Perfeito, antes do produto. Uma equipe pode ter desenvolvido o software mais incrível do mercado, ou fabricado a roupa de maior durabilidade do mundo. Mas se a resposta no suporte demorar 7 minutos em vez de 5, metade do público vai entregar o cartão de crédito para a segunda melhor opção técnica. Puramente porque a segunda opção estava lá. Exato. Estava lá, presente no momento do impulso. É a comoditização do produto em favor da experiência de acesso. E a complexidade de gerenciar isso varia dramaticamente dependendo da natureza de cada negócio. O material que estamos analisando faz uma distinção brilhante entre medir a capacidade de resposta na fronteira do mundo físico e na vastidão do mundo digital. São dinâmicas bem diferentes, né? Completamente diferentes. E as armadilhas são específicas em cada um desses cenários. É um contraste muito claro. Se a gente pensar num ambiente físico tradicional, as métricas de espera são visuais, elas são corpóreas. Dá para ver o problema acontecendo. Sim, numa dinâmica de um restaurante movimentado ou de uma loja de varejo, a ineficiência é barulhenta. Dá para cronometrar o olho nu. Com certeza. Quanto tempo uma pessoa ficou parada na porta antes de alguém ir recebê-la? Quanto tempo aquele prato está ali esfriando na boqueta da cozinha antes de chegar à mesa? Ou o comprimento da fila do caixa? O problema está ali, ocupando espaço no salão, sabe? Impossível de ser ignorado pela gerência. Porém, no mundo digital, o silêncio é muito enganoso. O documento aborda profundamente o chamado monitoramento de redes sociais. O grande erro conceitual de muitas operações é tratar comentários, reclamações e menções na internet como simples problemas de relações públicas. Aquela coisa de varrer para debaixo do tapete o mais rápido possível. Isso, apagar o incêndio escondido. Mas a resposta a uma reclamação na internet não é apenas sobre apagar incêndios. A fonte trata isso como uma oportunidade literal de conquista de mercado. É um palco, né? Exatamente. Quando há uma resposta rápida e resolutiva no Twitter, no Instagram ou num fórum, a empresa não está apenas estancando a raiva de um único indivíduo ali. Ela está subindo num palco iluminado e fazendo uma demonstração clara de competência, empatia e eficiência para milhares de espectadores silenciosos que estão lendo aquela interação. É uma performance pública de confiabilidade. Quem está lendo pensa, opa, se eu tiver um problema, eles resolvem. Exatamente essa mensagem. E para tirar essa discussão do plano teórico, o documento nos transporta direto para as trincheiras operacionais com histórias fascinantes de como a responsividade dita o ritmo de negócios reais. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Eu adoro esses casos práticos. São muito bons. O primeiro caso relatado pela fonte envolve a gerência da marca OneWorld. O cenário descrito é o serviço de brunch durante os finais de semana. Brunch de fim de semana é sempre uma loucura. Para quem nos ouve e já trabalhou ou frequentou ambientes assim, sabe que é o puro caos organizado. Barulho constante, bandejas cruzando o salão, garçons correndo contra o relógio para atender todo mundo. E esse estabelecimento tem o protocolo de deixar cartões físicos de avaliação em cima das mesas. Aqueles de papel mesmo, tradicionais. Isso. Aí um cliente pediu uma torrada com abacate.
A refeição transcorreu normalmente, sem grandes atritos, mas na hora de ir embora, ele preencheu o cartão com uma nota baixa. Só no final. Sim. E na justificativa, ele foi direto ao ponto. Ele escreveu que a porção de abacate servida na torrada era muito pequena para o preço que estava sendo cobrado no cardápio. Ou seja, a percepção de valor foi por água abaixo. A maioria das empresas pegaria esse pequeno pedaço de papel, daria uma lida rápida e jogaria direto no lixo. Talvez colocando a culpa na pessoa que reclamou ou justificando internamente que os custos dos ingredientes no mercado subiram muito. É o padrão, né? Arrumar uma desculpa. É o padrão. Mas a resolução adotada nesse caso da One World é uma aula magna de arquitetura de sistemas voltada para a responsividade. A ação corretiva teve duas fases muito distintas. A primeira foi imediata e reativa. O que eles fizeram? Eles enviaram um e-mail para a pessoa assim que leram o cartão, reconhecendo a frustração e agradecendo muito pelo retorno honesto. Isso já é bom. Mas a mágica mesmo reside na segunda fase, a fase proativa. A mudança estrutural. Isso. Eles levaram o caso específico da torrada com o abacate para a reunião semanal da equipe. Discutiram o problema abertamente. O pensamento foi: nós não podemos aumentar a porção de abacate sem perder a nossa margem de lucro, mas a percepção atual do público é de injustiça. O que podemos alterar estruturalmente? E a decisão final foi reduzir o preço do prato no cardápio em 50 centavos de dólar. 50 centavos. Parece irrisório, não é? A gente pode até pensar, será que 50 centavos mudam mesmo a percepção de alguém sobre um prato num brunch de fim de semana? No primeiro momento, parece que não faz diferença. Pois é, mas o impacto psicológico dessa mudança sistêmica, atrelada à ação do gerente de entrar em contato novamente com aquele cliente específico para informar que o preço havia sido abaixado devido ao comentário dele, é colossal. Muda tudo. O texto relata que o cliente ficou deslumbrado. Ele não se importou de verdade com o valor monetário do desconto. Ele se importou com o fato de que a voz dele ecoou pelos corredores da empresa e alterou a estrutura do negócio. Pensa bem, um formulário de papel mudou a estratégia de precificação de um produto. É fantástico. Esse caso ilustra a responsividade de longo prazo, aquela que altera o sistema como um todo, mas o material nos oferece uma segunda história que ilustra a responsividade de microsegundos, focada inteiramente no poder de decisão de quem está na linha de frente. E, a meu ver, é a anedota mais poderosa de todo esse documento. Ah, o caso da cerveja. O roteiro parece tão simples, mas as implicações são muito profundas. Conta pra gente como foi. A situação narrada descreve um hóspede num estabelecimento que queria muito beber uma cerveja bem específica que era servida na torneira de chopp. Só que tinha um problema. O barril estava vazio. E havia um agravante terrível de contexto nessa história. O pior dos agravantes. Esse mesmo cliente já estava frustrado porque, numa visita anterior a esse mesmo local, a exata mesma cerveja também estava em falta. A tensão estava totalmente instaurada no salão e a reclamação a essa altura já não era sobre a bebida em si, mas sobre a ineficiência contínua do local. Sim, vira uma questão de confiança. Exatamente. E diante da frustração visível do hóspede, um funcionário que estava atendendo tomou as rédeas da situação de uma forma puramente autônoma. Ele reconheceu o erro repetido da casa, pediu desculpas pela quebra de expectativa e notou que, embora não tivesse o chopp na torneira, o estoque possuía a mesma cerveja em formato de lata. A solução estava ali do lado. Estava. O funcionário então ofereceu a cerveja em lata ao hóspede, mas por conta da casa, totalmente de graça. Se conectarmos isso ao cenário maior, a ação do funcionário é louvável por si só, mas a verdadeira genialidade corporativa repousa nos bastidores. O que rolou depois? Logo após o ocorrido, o funcionário, talvez temendo uma baita repreenda, foi até o seu gerente e perguntou se havia tomado a decisão correta ao distribuir o produto gratuitamente para contornar a crise. O documento cita a resposta do gerente e, olha, é um manifesto de como liderar em tempos de impaciência. Ele respondeu: eu prefiro muito mais ter um hóspede satisfeito do que ficar com uma caixa de 4 cervejas. É uma frase lapidar, muito forte. Mas vamos tensionar isso um pouquinho.
Ao dar total autonomia para a equipe de linha de frente distribuir produtos de graça para apaziguar os ânimos, a gestão não corre o risco de criar uma cultura de compensação excessiva, onde literalmente qualquer reclamação vira um brinde e a margem de lucro vai direto pelo ralo? Há uma dúvida super válida. Como equilibrar essa responsividade brutal com a saúde financeira do negócio? Essa é a grande ressalva que muitos gestores levantam e é um medo que paralisa as operações. Mas o cálculo que aquele gerente fez não foi sobre o custo de produção e venda de 4 latas de cerveja. O cálculo foi sobre o Customer Lifetime Value, o valor vitalício do cliente para a marca. A visão de longo prazo. Exato. A burocracia custa muito mais caro do que a cortesia. Se o funcionário precisasse pedir permissão ao supervisor, depois preencher um formulário de autorização para o brinde, ou ter que explicar as políticas da casa ao hóspede que já estava irritado, aqueles 5 minutos de tolerância teriam acabado faz tempo. A pessoa teria ido embora bufando. E nunca mais voltaria. A responsividade extrema exige a descentralização do poder. A equipe que lida com o atrito precisa ter as ferramentas e a permissão para dissolver esse atrito instantaneamente, sem precisar escalar uma montanha hierárquica. Perder uma caixa de cervejas é um custo de marketing microscópico, perto de conseguir recuperar um cliente que já estava com um pé fora da porta. Brilhante. E isso nos conduz com perfeição para o último bloco lógico do nosso documento de hoje. Porque, convenhamos, filosofar sobre o tempo de resposta e contar histórias de liderança iluminada é muito inspirador, mas como quem acompanha a nossa análise hoje, aplica essa cultura amanhã de manhã na própria empresa? Precisamos de método. Sim. Felizmente, a fonte não nos deixa à deriva no mundo das ideias. Há um guia prático, puramente metodológico, focado em transformar atritos e reclamações na mais pura lealdade. O primeiro mandato para qualquer liderança é mapear obsessivamente os gargalos. É o primeiro passo crucial. Fazer uma lista cruel e totalmente honesta de todas as interações onde a base de clientes é forçada a esperar. É literalmente o inventário da lentidão corporativa, onde o relógio da empresa está correndo contra a paciência de quem nos procura. E o texto já dá o atalho, indicando foco no top 3 de qualquer operação comercial. As grandes represas de tempo, que geralmente envolvem o tempo de retorno de ligações telefônicas, o vácuo de resposta nas mensagens de redes sociais, a negligência com caixas de comentários e pesquisas de satisfação e a clássica, a interminável fila de e-mails normais. É preciso colocar cronômetros nessas áreas. E rápido. Com certeza. Isso levanta uma questão importante, sabe? Medir o tempo de atraso não resolve o atraso em si. O diagnóstico não é a cura. E o material apresenta uma abordagem cirúrgica para isso. Para cada oportunidade de espera que foi mapeada, a liderança deve fazer 2 perguntas inflexíveis. Quais são? A primeira pergunta é prospectiva. Qual mudança encantaria o cliente? A segunda é muito mais estrutural. Quais sistemas precisam mudar internamente para que essa mudança aconteça? Note que a pergunta não é como podemos trabalhar mais rápido, mas sim o que nós precisamos demolir e reconstruir na nossa operação diária para que a agilidade seja orgânica. Foi a exata metodologia que eles usaram para baixar os 50 centavos daquela torrada com abacate. E aí que a fonte revela a técnica de gestão mais reveladora desse processo todo. Para responder essas 2 perguntas vitais que você mencionou, a liderança não deve convocar um grande comitê e promover um debate aberto onde as vozes mais altas sempre vencem. Reuniões longas não resolvem isso. Não mesmo. O método sugerido é quase científico. A pessoa na posição de gestão, de forma isolada, preencha suas próprias respostas para essas perguntas no papel. E, em paralelo a isso, a equipe de linha de frente, ou seja, as pessoas que realmente operam o caixa, que respondem aos e-mails e atendem os telefones, preencha suas próprias respostas de forma totalmente autônoma e anônima. O anonimato aí é a chave. Sim, e o ouro da gestão está no próximo passo. Pegar as anotações gerenciais e sobrepor com as anotações da equipe, procurando ativamente pelas discrepâncias. Esse exercício expõe totalmente a cegueira gerencial. Porque há uma desconexão cognitiva tão grande entre quem planeja no escritório e quem executa no balcão. A diretoria, olhando para os relatórios numa sala fechada,
pode jurar de pés juntos que a lentidão do atendimento ocorre porque o novo software de gestão é muito complexo. E acham que precisam de mais treinamento. Exatamente, mas quando leem o papel preenchido por quem atende de verdade, descobrem que o problema real é que a impressora térmica, que tira os pedidos, trava a cada 15 minutos, forçando o reinício do sistema inteiro. Comparar essas respostas desnuda os obstáculos reais. E o alerta do documento é muito severo sobre isso. Isso não é uma dinâmica de quebra-gelo para o retiro anual de fim de ano da empresa. A recomendação expressa é que esses passos sejam repetidos mensalmente, todo santo mês. É uma higiene operacional contínua. Tem que virar rotina. Tem. E enquanto comparam essas notas internas, a fonte destaca a imensa importância de vasculhar compulsivamente o mundo exterior também. Olhar as avaliações no Google, escrutinar o Yelp, varrer as redes sociais e até reviver as velhas caixas de sugestões físicas. O foco principal dessa caçada é encontrar as chamadas reclamações fáceis de resolver. Não é sobre reinventar a roda toda semana, mas sobre garantir pequenas vitórias operacionais contínuas. Para provar ao mercado que a marca está ouvindo. Exato. Que a marca tem pulso, que ela está viva. É a transformação alquímica do negócio. Pegar um comentário negativo que flutua esquecido na internet e convertê-lo num palco gigantesco para exibir eficiência. É mostrar que há humanos muito atentos operando a máquina, e não apenas robôs mandando mensagens automáticas. Chegando ao fechamento desta nossa exploração de hoje, é mandatório condensarmos a lição primária de todo esse material analisado. O documento 15 da responsividade ao resgate é categórico ao provar que a capacidade de resposta não é apenas uma métrica burocrática de suporte técnico. É muito maior que isso. Ela é o pilar mestre da experiência moderna. O verdadeiro diferencial competitivo não é apenas ter uma brigada de incêndio veloz para apagar os problemas quando eles explodem no chat em 5 minutos. O auge da responsividade é a proatividade sistêmica. A antecipação. Isso. É a habilidade de entrar na engrenagem, alterar o preço da torrada com abacate, mapear o inventário das cervejas e empoderar a equipe garantindo que as expectativas do público não sejam apenas atendidas, mas superadas de forma surpreendente em cada pequena interação diária. O que nos leva a um terreno muito provocativo, sabe? Algo bem além dos dados frios para refletirmos enquanto encerramos a nossa análise de hoje. Qual seria a reflexão? Se nós observarmos essa curva bizarra de impaciência, onde 48% do mercado abandona carrinhos e cancela serviços por atrasos medidos, em minutinhos ou em horas muito curtas, nós precisamos questionar qual será o próximo horizonte comercial. Será que, num futuro que já bate forte à nossa porta, o verdadeiro artigo de alto luxo que as marcas irão ofertar não será a sofisticação de um produto, o brilho de uma embalagem ou o peso de um logotipo famoso? O que seria então? Será que o grande produto do amanhã não será a total, imaculada e absoluta ausência de espera? Talvez as empresas mais valiosas do mundo não venderão mais itens físicos. Elas venderão o tempo de volta para as pessoas. Nossa! Uma inversão total de valores. Vender a ausência do atrito como o maior luxo possível. É uma provocação fantástica e, com certeza, o ponto final perfeito para a nossa imersão de hoje. Para todos que dedicaram seu tempo a desbravar essas ideias complexas conosco, fica aqui o convite para que avaliem os gargalos das próprias estruturas. Façam as perguntas difíceis. Sim, questionem a burocracia que atrasa o contato e escutem atentamente o ruído contínuo das plataformas de avaliação. O tempo do mercado não para e as nossas respostas também não deveriam. Um agradecimento imenso pela companhia de sempre e até a próxima exploração. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Continuem muito atentos aos sinais.